houve nenhum incidente. O relacionamento dos manifestantes com a Brigada Militar e com a Guarda Municipal foi o melhor possível. Quase de gentileza, quase poderia dizer assim. Mas aí está o pessoal conclamando que as pessoas saiam de dentro das casas e adiram, e passem a aderir, perdão, que participem. Vem para a rua, é o grito de ordem aqui. Estão conclamando que a população venha. É Novo Hamburgo que, felizmente, aprendeu a se manifestar. O país todo a gente está sabendo, né? Mortes, violência, quebra-quebra e saques. É lamentável. Mas o que vale é isso aqui. A pureza do movimento. Isso é o que conta. Para mudar o Brasil. Para ter um Brasil melhor. No ano passado, nós entrevistamos esse garoto e elogiamos ele. Porque no ano passado era uma das poucas vezes, há décadas, que Novo Hamburgo tinha coragem de fazer uma manifestação. É uma cidade cordeirinha, de dizer amém para tudo que é coisa. E essa gurizada resolveu mudar isso. No ano passado fizeram um protesto exatamente sobre as passagens. Sim, sobre era o isso, livre. Porque vocês achavam que estava muito caro e os estudantes deveriam ter desconto. É verdade, hoje o ensino médio no Brasil, mais de 50% de estudantes não completam o ensino médio. Hoje no Brasil o estudante não tem o acesso garantido à educação, não tem o passe livre, onde deveria existir dentro das escolas um ônibus para buscar o aluno e dar a ele o direito da educação. Então a gente está na rua desde o ano passado, desde o início do ano, a galera da União de Estudantes fez o evento lá no Facebook e chamou todo mundo para a rua. Então é isso, é hora da gente sair para a rua. O primeiro ato foi o ato que a gente saiu falando do problema da corrupção que existe hoje no nosso país, e o segundo ato é de dizer que a gente tem a solução, e a solução é investir em educação, investir em 10% do PIB para educação, 100% do petróleo. Então é isso. Aqui, essa passeata não teve violência. Vai continuar assim? Vai continuar sem violência. Sem violência. Sem violência! Sem violência! Sem violência! Agora violência! O povo na rua pela educação! 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 O que se nota diferente em relação à primeira passeata é a ausência da Guarda Municipal. Aqui nesse entroncamento, por exemplo, seria importante que a Guarda Municipal estivesse presente para evitar a passagem de veículos. Então os motoristas mesmo, os motoristas quando notam a presença dos manifestantes, eles fazem as manobras e retornam. Está faltando uma orientação da Guarda, até esse momento pelo menos.
O que tu tá achando dessa galera fechar a BR? Não, certo. Certo? Só não tô aí porque não tem compromisso agora. O que o senhor acha dessa galera tá fechando a BR? Eles estão muito certos. Certo? Fazer isso aí. É assim que se começa aqui. Concorda? A gente tá acostumado já, isso é perfeito. Quem tá acostumado não se estressa e é por uma boa causa, né? Então tranquilo. Claro, tranquilo. É ótimo, vai mudar o Brasil, é ótimo. É bom então? Tamo junto! Essa é a cara do Brasil! É a cara do Brasil! Essa aí! É isso aí! O senhor concorda? Concordo! Tem que mostrar nossa opinião pro povo do Brasil! Vocês concordam com esse movimento? Concordamos! Tem que sair na rua pro país mudar! Mudança! Veio todo mundo junto? Todo mundo! Como é que é o teu nome? Isadora, tu sabe o que tu tá fazendo aqui? Tá manifestando? Sim. Tu gosta de vir com o pai e a mãe? Sim. Tá bom, obrigada. Pessoal, só pra lembrar, a PM e a Brigada tá de parabéns hoje. Amanhã vai ser
Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Yeah, yeah. Who's stepping in the building? Oh, yeah. Like the Mesa. Oh, yeah. Crew 7 in the building. Guardar a água da chuva já não é novidade aqui para o programa Aurélio Decker Repórter. E nós estamos no município de Ivoti e vamos conversar com a moradora da cidade, a Eliana Klein Jung. Eliana, nós estamos pisando na cisterna neste momento. Isso, estamos pisando aqui, ela está aqui embaixo. Tem um motor aqui que a gente pode molhar, regar as plantas direto. Ou podemos ligar nesse cano aqui, que aí toda a rede da água, que tem as torneiras ao redor da casa, também ficam com a água da chuva. Mas isso tem um sistema na frente da residência que daí se desliga, a água apaga. Desliga lá, tem um registro que é desligado para não entrar outra água, né? E entra a água da cisterna. O pátio aqui é enorme. Qual é a capacidade da cisterna e é o suficiente para regar todas as plantas? Ela tem em torno de 20 mil litros. Quando tem pouca chuva, quase falta, mas normalmente dá o suficiente. Porque quando chove pouco, então a gente deixa a água mais para molhar, regar e calçadas, essas coisas a gente evita usar, então. Há quanto tempo vocês guardam a água da chuva aqui? Em torno de 4 anos e meio. E neste tempo sentiste a diferença na conta da água? Sim, bastante. Até porque a gente morava numa residência menor, então lá eu não usava tanta água. Mas quando viemos morar para cá, eu com certeza ia sentir bastante diferença, porque se eu tivesse que usar água apagando, né? E essa água ia fora, né? Assim a gente utiliza. Você pensa de fazer uma outra cisterna, ter uma caixa d'água? Porque falaste que 20 mil litros no verão dá ali, né? Você tem um projeto de ter mais? A gente estava pensando em botar uma ao lado e interligar, né? Porque quando chove bastante, vai bastante água fora, né? A água da chuva que a gente podia estar guardando, a gente tem interesse de fazer isso aí. Bom, e quando ela enche, tem um ladrão que despeja o resto da água lá na frente da tubulação de água na rua? Sim, aí vai fora para a rua. Bom, as calhas aqui, pelo tamanho da casa, também são enormes, né? Dá para em pouco tempo realmente encher a cisterna. Sim, em pouco tempo. Tem também um aquário que tem água da chuva? Tem, a gente utiliza essa água até porque os peixes não iam suportar a água tratada, né? Então a gente já coloca essa água aqui da cisterna, aí no verão, quando evapora mais a água, daí sempre repõe com essa água da chuva. A ideia de ter a cisterna surgiu de onde? Olha, na realidade, eu não sei te dizer exatamente, mas algumas pessoas, engenheiros, sugeriram, já que o pátio era grande, né? E como o telhado é grande, teria essa possibilidade, né? De recolher essa água. E a gente achou ótimo, né? Se tivesse mais uma cisterna, guardando outros tantos 1000 litros da água, se pensa em usar nos banheiros, talvez? Sim, provavelmente. Daí teria que ver como poderia mudar esse sistema para levar isso até os banheiros, né? Mas acredito que não seja tão complicado, daí se usaria para isso também. Eliana, muito obrigada pela atenção. Obrigada, eu que agradeço. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar.
Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Limpe calçadas com a vassoura e nunca com a mangueira. No tanque, use a mesma água para esfregar e ensaboar as roupas. Feche bem as torneiras e fique de olho nos vazamentos. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher, higher, higher. Oh, we gotta rock down through Electric Avenue, and then we take it higher. Oh, yeah. Who's standing in the building? Oh, yeah. B.O.D. Like the Mesa. Oh, yeah. 7 in the building. O inverno chegou e com esse friozinho surgem algumas dúvidas de como cuidar da saúde dos nossos animais. Vamos falar com o Dr. Flávio Fernandes para esclarecer essas dúvidas. Os animais, os cachorros em especial, sentem muito frio no inverno? Eles sentem frio, mas não com a intensidade que nós sentimos, né? Eles têm também o fator psicológico que nós temos e eles não. Anatomicamente eles são preparados para o inverno. Tem vários graus, né? Tem cachorrinhos de pelo curto, vão sentir um pouco mais de frio, embora os de pelo curto a camada de gordura seja um pouco maior do que os de pelo longo. Os de pelo longo tem a cobertura do pelo longo e também pelo tamanho, né? Quanto maior o cachorro, menos frio ele sente, quanto menorzinho ele for, mais frio ele vai sentir. O importante das pessoas saberem é que roupinhas, claro que a cobertinha o animalzinho vai procurar, vai entrar dentro e tal. E as roupinhas não são muito indicadas, a não ser que o animal seja muito velhinho, não tenha uma proteção contra o frio adequada, o local que ele fique na casa não é muito bem protegido, e aí a roupinha é bem-vinda. Fora isso, a gente alerta para o uso de locais onde não há chuva, essa umidade que nós estamos passando. Então, que as pessoas façam uma boa proteção para o animal, né? E cada animalzinho, então, às vezes até a raça pode fazer diferença no frio. Aqueles cachorrinhos muito pequenininhos, a gente vê, às vezes eles estão tremendo, e às vezes se eles são muito magrinhos, isso também interfere, então. Total, porque quanto menos peso ele tiver, menos camada de gordura, embora tenha os pequenininhos gordinhos, mas eles, a raça Pinscher, por exemplo, Chihuahua, são friorentos, né? São tradicionalmente friorentos, porque eles não têm uma camada de gordura capaz de proteger eles, né? Mas tremem até no verão, né? Se bobear. Mas eles têm muito mais frio. Então, quanto menor o animal, menor a camada de gordura protetora, que é uma camada térmica para o animal, mais frio ele vai sentindo. E os cuidados que a gente tem que ter com eles, referente a algum resfriado, eles ficam gripados também, como é que funciona? Eles ficam gripados porque eles sofrem do mesmo mal que nós sofremos, né? Eles ficam em ambientes mais fechados, né? Em consequência ao frio, ficam em ambientes mais fechados, ficam mais predispostos às viroses e alguma bacteriose que possa ser acometida. As mais importantes são as adenoviroses e a bacteriose da Bordetella bronquicéptica, que é aquela bactéria do ar-condicionado, dos sistemas de refrigeração das casas e também de calefação das casas. E os adenovírus estão de cães infectados pelo vírus, vão transmitir o vírus. E a Bordetella também pode ser transmitida tanto por um animal doente, como por um filtro não feito a manutenção desse ar-condicionado, de algum sistema de calefação. Sempre lembrando que para esses animais existem a vacina. Tá? Existem 2 tipos de vacina: a vacina nasal, que é o melhor mecanismo, né, de imunidade, porque é uma imunidade local, e tem a vacina injetável, que requer 2 aplicações. A vacina nasal, apenas uma aplicação, na primeira dose, né? Então, as injetáveis na primeira dose, uma aplicação mais outra aplicação 21 dias a 30 dias depois. E depois, anualmente, uma dose só já imunizaria. Complementando as viroses, né? É importante que a gente saiba que um animal com corrimento nasal, corrimento nasal amarelado, corrimento
lacrimal, espirros, tosse, um animal muito quietinho. A temperatura corporal deles é uma temperatura de 38,3 a 39,3. Então essa temperatura é de 2,5 graus em média acima da nossa temperatura. Então sempre quando encostar no animal ele vai estar sempre mais quente do que a gente. Então sempre ter um termômetro para medir a temperatura, para você ter a certeza do que você está medindo, né? Não simplesmente mediu a temperatura, deu 38, tá com febre. Não tá normal, tá? E tendo a temperatura acima de 39,3, procurar um médico veterinário quanto antes. E uma dúvida, a gente não transmite vírus para eles e eles não transmitem para nós de gripe? A princípio não é de grande importância essa transmissão que a gente chama de horizontal, né? As adenoviroses, que são essas viroses que estão nas vacinas, elas podem sim ser transmitidas deles para nós e de nós para eles, algumas delas. Os influenzas, né, que são outras viroses que podem ser que sejam transmitidas para nós, ainda não se tem relato, né? Nada. Então, os únicos vírus gripais que a gente tem relato é de ave e de suíno. De canino e de felino ainda não se tem notícia. E sobre o otite, a gente tem um conhecimento assim, que é a umidade que traz a otite para o animal. Qual é a verdade disso? Ou tem algum risco maior no inverno? O risco maior do inverno, eu não sei se tem importância o inverno, isso aí. O que tem importância é que as pessoas estão limpando com maior frequência os condutos auditivos dos animais e isso gera uma maior incidência de otite. Todas as alterações que tiverem na pele externa vão ter dentro do ouvido. O ato de se limpar um ouvido é recomendado no máximo uma vez por semana. Muito difícil, mas o que a gente tem pego aí são tratamentos infinitos em ouvido. Qualquer chacoalhar de cabeça, qualquer sujeirinha que surge, as pessoas já estão tratando como otite e não é verdade. A otite é na verdade uma inflamação do ouvido externo, por enquanto, né? Pode evoluir para uma otite média, para uma otite interna. Essa inflamação, ela tem um avermelhamento da região do pavilhão, dor local, ele chacoalha bastante a cabeça. É um animal que às vezes vai inclinar a cabeça pro ouvido afetado e não vai se deixar mexer no ouvido. O que está tendo é uma avacalhação dos tratamentos de otite e que isso gera uma resistência bacteriana, gera uma resistência de levedura, gera uma resistência de tudo quanto é medicamento que se usa. Hoje em dia qualquer coisinha, qualquer sujeirinha manda tratar a otite. E nós temos uma metralhadora de tratamentos, né? Vários produtos de várias marcas, vários princípios ativos. Isso ajuda a perpetuar os fatores que fazem com que deixem a otite uma otite crônica. A otite, ela é a doença que mais se cronifica, porque as pessoas estão cada vez levando em banho-tosa uma vez a 2 vezes por semana, está tendo estão vasculhando muito esse ouvido, enfiando algodões, pinças, etc. Isso leva a uma cronificação da infecção. Mas isso não minimiza as raças predisponentes, né, que são Cocker Spaniel, Poodle, Salsicha, essas raças com a orelha Basset-Hound, a orelha bem grande, né, pêndula, tornando aí sim um ambiente ideal para proliferação principalmente de ácaros. É um assunto longo, né? Dá para fazer uma entrevista só com isso aí. Mas o inverno em si não pioraria a situação? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu vejo mais casos de otites verdadeiras, no verão do que no inverno. No verão, justamente pelo excesso de banho que as pessoas dão. Nosso Momento Pet, então, fica por aqui. O contato do Dr. Flávio aparece aqui embaixo. E vamos cuidar bem dos nossos bichinhos no inverno.
They say there's always magic in the air. But when you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. Yes, we gotta rock down through Electric Avenue.